Olá pessoal do 7º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai falar sobre os combustíveis, certo? Os combustíveis fóssil e não fóssil. Qual a diferença entre eles a gente vai conhecer agora. Antes de tudo, né? Já viu assim uma imagem como essa, né? Uma torre saindo a esse óleo escuro, que seria o petróleo. Às vezes acontece em desenhos de ter até uma pessoa lá em cima flutuando, o cara acha o petróleo. Então, o que é essa imagem, né? Você já viu essa cena ou algo parecido em algum filme ou algum desenho animado? A segunda questão, o que essa imagem ela significa? Terceiro, a relação que ela tem com a nossa aula de hoje. A gente vai destrinchar aqui durante a nossa aula, certo? Primeiro, o que são combustíveis? Quando a gente fala de combustíveis, estamos falando de materiais que são capazes de queimar e com essa queima gerar energia para alimentar aí motores, certo? Então a gente tem aqui, ó, como principais combustíveis a gasolina, o álcool, óleo diesel, que a gente consegue abastecer os carros nos postos. O gás de cozinha, que vem lá dentro do bujão, é um tipo de combustível, né? Porque queima ali e a gente vai conseguir fornecendo energia. E por fim, ó, a biomassa. O que é essa biomassa? Por exemplo, a gente joga no forno, por exemplo, ele vai queimar energia. Outro exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, que é utilizado nas usinas, né? Também no forno, ela é queimada e gera energia. Então a gente tem aí esses três tipos principais e básicos, né, do nosso de combustíveis. E aí, dentro disso, existem os combustíveis. O que são os combustíveis fósseis? Basicamente, há milhões de anos, animais, vegetais foram cobertos por camadas de sedimentos, certo? Ou seja, camadas de terra que foram ali sendo aterradas, né? Esses restos de animais. Ou seja, foram soterrados sobre a ação elevada de temperatura, certo? E aí isso tudo possibilitou a produção de combustíveis fósseis. Quais são esses combustíveis fósseis? A gente tem aqui como exemplos principais o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Aqui são exemplos básicos de combustíveis fósseis. Aí como é que se dá a formação aí desse petróleo, do gás natural, principalmente? Existe aqui, ó, toda essa camada de terra, certo? O oceano lá no fundo, vai acontecer uma perfuração desse solo até chegar lá no petróleo. Onde é que esse petróleo vai estar? A gente tem aqui, ó, primeiro uma camada de sal, certo? Essa camada branca aqui, uma camada de sal. Acima dessa camada de sal vai ter uma camada de terra chamada pós-sal. E abaixo a gente vai ter uma camada chamada de ou seja, da camada de sal. E nessa camada aí vão ser encontrados o petróleo e o gás natural, certo? Como é que dá a diferença aí dos dois? A gente tem aqui, ó, um pouco de água, né, para tornar aí esse óleo líquido. A gente vai ter a camada aqui de petróleo e em cima desse petróleo vai ter também a formação do gás e esse gás vai ser aí retirado também na hora da coleta do petróleo, certo? Então é basicamente aqui que vai estar se dando a produção, a formação e a retirada do petróleo. E aí a gente tem também a formação do carvão mineral. O carvão mineral é interessante saber que ele é diferente do carvão vegetal, certo? O carvão vegetal é aquele que é feito de troncos de árvore, né, de madeira. Esse daqui ele é um combustível fóssil. A gente tem aqui, ó, toda essa camada aqui orgânica, essa camada vegetal, existem plantas, né, animais. Isso tudo vai ser soterrado durante milhões de anos, né? Vai sair daqui, ó, é soterrado mais uma vez até ficar lá embaixo. E essa camada aí vai ser carvão, vai ser o carvão mineral. Esse carvão mineral vai ser retirado também, certo? E quando ele for retirado, ele vai ser utilizado aí como combustível nas grandes indústrias, em indústrias de energia, certo? Então aí essa queima vai estar produzindo principalmente energia elétrica, certo? Então são esses três aí, os principais tipos, né, que a gente conheceu aqui: o petróleo, o gás natural e o certo? Esses três. E aí o petróleo, o que é esse petróleo, né? Ele é um óleo escuro e aí a sua cor ela pode variar de castanho até preto. E ele é de origem fóssil, ou seja, ele é formado aí, né, de restos de animais e plantas durante milhões de anos. E ele é extraído de forma bruta e na refinaria dá origem aos seus derivados. Ou seja, ele é esse óleo aqui, ó, ele é extraído com algumas impurezas, com várias substâncias ali, e na refinaria
uma estrutura basicamente como essa aqui, ele vai ser separado, vai dar origem aí aos seus derivados, ok? E aí a gente tem combustíveis fósseis, né? Combustíveis aí que são de origem derivados do petróleo, a gente pode dizer assim. A gente tem aqui a gasolina, o diesel, o gás da cozinha. São esses três principais. E aí a gente tem aqui o gás natural também, que é muito utilizado hoje em dia. Então a gente tem aqui alguns exemplos principais. Mas é só isso? Não. O petróleo, ele tem muitos derivados, coisas que a gente nem imagina vem aí do petróleo. Exemplo, o plástico, alguns tecidos, borrachas, essência de perfume, corantes, detergentes, alguns medicamentos, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas, colas, alguns exemplos como batom, chiclete, todas essas coisas aqui são exemplos de derivados de petróleo. Então o petróleo ele é tão utilizado, tão explorado, né? Ele é tão importante hoje, porque ele vem aí, ele dá origem a muitas coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Então ele tem essa importância comercial e econômica muito grande. Mas junto, né, com esse petróleo, com esses combustíveis aí, a gente tem também as questões ambientais, né? Os impactos que são causados diretamente pelo uso desses derivados, pelo uso, né, exploração, na verdade, desses combustíveis fósseis. Então, consequências principais do uso de combustíveis fósseis. A gente tem aqui, ó, a queima desse combustível, a queima de combustíveis fósseis, a liberação do gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é um dos gases que vem piorando o efeito estufa e causando o aquecimento global. Então, quando a gente fala aqui da liberação de gás carbônico, a gente está falando do principal problema causado pelos combustíveis fósseis. Mas é único? Não. Existem muitos outros. Quando a gente fala aqui, ó, de indústrias, aqui nessa imagem a gente consegue observar, né? Indústrias fazendo uso de combustíveis fósseis, liberando muita fumaça, muito gás carbônico, fuligem, outros gases também que fazem mal para a vida humana e para a atmosfera de modo geral. Os carros, ó, hoje em dia, cada vez mais vem aumentando o uso de carros, né, de veículos, e nesses tanques são queimados aí, em sua maioria, combustíveis fósseis, gasolina, diesel, certo? E também a gente tem essa imagem de uma situação recente que aconteceu por aqui, daquele derramamento de óleo, né, de petróleo ali nos oceanos, que poluiu várias praias, danificou muito a vida marinha, inclusive vários animais foram encontrados desse jeito, completamente cobertos por esse óleo. Então essa também é uma questão ambiental, né, causada aí pelo uso de combustíveis fósseis. Então a gente tem aí o aquecimento global, a gente tem a poluição do ar, então está prejudicando, né, o sistema respiratório de muitas pessoas. Então essas são as principais causas aí do uso de combustíveis fósseis. E aí, sobre o efeito estufa, lembra que a gente falou que o principal gás liberado aí é o gás carbônico. O gás carbônico é o gás aqui, ó, que faz com que o efeito estufa ele aconteça, porque vai o Sol emitir energia, radiações ultravioletas aqui, parte dela vai ser filtrada também pela camada de ozônio, a parte que entra, ela fica retida aqui, uma porção dessa radiação solar, para que a nossa atmosfera, nossa superfície terrestre, ela esteja aquecida. Então, quando a gente aumenta a quantidade de gás carbônico, a gente aumenta a quantidade de energia solar, no caso de calor, que vai ficar retido aqui na nossa superfície, aumentando assim a temperatura. Então, o efeito estufa é importante, mas aí precisa ter cuidado com essa emissão excessiva de gás carbônico, certo? Eu tenho aqui duas notícias importantes que deixam isso cada vez mais claro para a gente, de que o aquecimento global ele é uma coisa real, que está acontecendo já hoje e que precisa se tomar cuidado e que algumas medidas precisam ser tomadas. Primeiro delas, onda de frio chega ao Brasil com registro de neve e temperaturas negativas no sul. Isso aqui aconteceu recentemente, né, esse ano aqui no nosso país. No Brasil não é comum nevar, mesmo no sul não é comum as temperaturas atingirem tão negativas, né, essa neve. Então isso tudo aí é uma consequência do desequilíbrio climático. O aquecimento global ele não traz só elevação de temperatura, ele traz um desequilíbrio climático, então as coisas começam a ficar desorganizadas, certo? Segundo aqui, ó, calor extremo cozinhou mexilhões e mariscos vivos em praias do Canadá. Então também um calor excessivo. Nessas praias aqui, ó, chegaram a bater os termômetros 60 graus Celsius. Então foi um calor muito grande, excessivo, que não é comum acontecer. É comum fazer calor, mas não 60 graus,
certo? Então, essas aqui são duas notícias impactantes que mostram pra gente, né? Esse aquecimento global, esse desequilíbrio climático que é causado por vários fatores e o principal deles é a emissão de gás carbônicos vindo de combustíveis fósseis, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham aí compreendido, né, essas questões, a importância de se debater, de se conhecer e principalmente substituir esses combustíveis fósseis, né? A nossa aula fica por aqui. Até a próxima e bons estudos!